Temos aqui o Dr. Eduardo Teófilo, que é da empresa Elite Condomínios, numa rúbrica que nós, a APH, que temos, que se chama A Vez e a Voz das empresas. E temos esta rúbrica porquê? Porque entendemos mesmo que é importante a associação dar a voz às empresas, que é quem está no terreno, quem sente as dificuldades e que pode trazer com a sua experiência e com as suas sugestões, trazer algo de novo e que seja uma mais-valia para todos os colegas. E por isso, obrigado por estarem nesta conversa e abro as hostilidades, começando por fazer esta pergunta: qual a maior dificuldade desta atividade com a experiência que tens? Ora, muito bom dia, muito bom dia. Antes de mais, deixa-me agradecer aqui a oportunidade de dar voz aqui às empresas e agradecer aqui um bocadinho o papel da APH, porque estas iniciativas são mesmo muito importantes, dar voz às empresas, porque é quem de facto está no terreno, e depois é que eu acho que a APH é a parte essencial dela, é efetivamente isto, é desenvolver aqui assim um bocadinho o setor, mas agarrando aqui as empresas, dar voz às empresas, ser a representante das empresas, mas sobretudo também dar voz às empresas. Quanto às dificuldades, as dificuldades que eu acho que é do setor da administração de condomínios, e se eu analiso bem, a principal dificuldade eu creio que é a profissionalização no sentido da credibilização que este setor precisa. E aqui mais uma vez também dar os parabéns à APH, no sentido de que tem feito um caminho notável, no sentido de procurar a regulamentação, procurar a profissionalização e procurar a formação das empresas. E só neste sentido é que este setor passará a ter mais credibilidade, porque eu acho que é um setor que precisa de profissionalização no sentido de ter aqui assim credibilidade. De certa forma tem que assim uma imagem à volta dele, que assim uma espécie de falta de credibilização do setor, que tem muitas justificações, mas eu acho que esta é a principal dificuldade. A regulação viria a resolver esta falta de credibilidade das empresas do setor, deste setor de atividade? Teria alguma utilidade prática para os condóminos? Ou será também um entrave ao bom funcionamento das empresas? Qual é a tua opinião sobre a regulação? Eu acho que a regulação é uma espada de dois gumes, e saber para que lado ela corta é um bocadinho difícil de antever, porque nós ainda não temos este setor, ainda não está regulamentado, e, portanto é um bocadinho um tiro no escuro. Eu acho que o caminho de facto é regulamentar e começar com uma regulamentação e depois, se for preciso, melhorá-la, sobretudo porque a regulamentação iria permitir, se tivesse como objetivo, creio eu, estabelecer critérios que fossem critérios de validade para que as empresas e para que os profissionais trabalhassem. Se fosse neste sentido, eu acho que era uma mais-valia gigantesca no sentido de credibilizar este setor. As empresas também têm alguma responsabilidade pela falta de credibilidade e de valorização deste setor de atividade. Mas a minha opinião, e isto é uma conversa, não é uma entrevista, por isso vamos aqui trocando algumas opiniões, a minha opinião, um dos principais problemas do setor, e questiono se concordas, é a falta de conhecimento de quem vive em condomínio, portanto dos condóminos, daquilo que são as funções de um administrador, daquilo que é esta atividade profissional. Penso que esta é uma lacuna, é um problema que contribui muito para a desvalorização e a falta de credibilidade do setor. O setor da administração, a administração de um condomínio não se resume a mandar umas convocatórias e a fazer ali uma parte administrativa e fazer uma assembleia.
é uma atividade muito abrangente, muito técnica e que exige de quem trabalha muitas polivalências, designadamente conhecimentos jurídicos, conhecimentos de seguros, conhecimento da forma até de gestão de conflitos. De manutenção de edifícios, manutenção de equipamentos. De equipamentos, sobretudo a questão do património. O património, o nosso parque habitacional, eu acho que é uma temática que precisa de ser chamada para cima, porque nós temos, eu não tenho a certeza, mas certamente traz estes valores mais em cima da mesa, mas eu creio que o nosso parque habitacional há de andar uma percentagem na ordem dos 35% a 40% de edifícios que precisam de reparação. E nós não temos muito a cultura ainda da manutenção e as obras adiadas normalmente são sempre obras mais caras. E principalmente há uma falta de cultura da manutenção preventiva. Eu digo isto muitas vezes, quer dizer, nós não somos o dono da obra, não somos o dono do prédio, não somos quem tem que aprovar obras, somos apenas os administradores do condomínio, mas podemos ter um papel muito importante na promoção e até um papel e um dever, quase que uma obrigação. Devemos promover junto dos condóminos a melhoria do seu património, a valorização do seu património. E há uma inércia quase da parte dos condóminos, ou por razões económicas, ou pela tal falta da cultura da manutenção preventiva, de ir adiando, e quando se pensa na obra, já é uma obra reativa, é uma manutenção reativa, vamos fazer porque temos este problema, mas não é vamos fazer para prevenir porque já é uma urgência, o problema. Já é uma urgência. De facto, a administração de condomínios ou o administrador é um órgão executivo, não é, que executa as deliberações da Assembleia. E numa abordagem assim da administração, num conceito assim mais fechado, mais restrito, a administração limita-se a executar as ordens do órgão deliberativo que é a Assembleia dos Condóminos. Contudo, se a administração tiver a capacidade de informar, de promover os condóminos, certamente que os condóminos vão tomar deliberações mais informadas. E a questão é, claro, quando se propõe a uma Assembleia de Condóminos fazer uma determinada obra, a questão essencial, porque é logo a primária, é uma questão de caixa, do dinheiro que as pessoas têm, da disponibilidade que as pessoas têm para investir na obra. E parece que é bom de ver que, normalmente, as primeiras despesas que as pessoas cortam é um bocadinho a despesa do condomínio, não é? Porque estão sobretudo em situações de maior dificuldade social ou económica geral do país, das primeiras despesas a cortar é as despesas. Porque não tem uma consequência imediata. Não é? Se nós o consumidor deixa de pagar a prestação da casa, tem problemas com o credor hipotecário, se deixa de pagar a prestação do carro, está sujeito a ficar logo, passado pouco tempo, sem o carro, deixa de pagar as despesas de condomínio e só muito tarde é que pode ter uma consequência, porque não é no imediato. Mas desculpa lá só insistir aqui assim um bocadinho neste ponto, e por isso é que era importantíssima a cultura da manutenção com um caráter preventivo. Mas isso depende também de nós. Lá está, de informar, apesar de não ser aquela... De sensibilizar. Ampliar aqui um bocadinho o conceito do que é a administração. Não é da nossa responsabilidade que um prédio esteja em mau estado, mas passa a ser, se eu nunca promovi junto daqueles condóminos as obras que são necessárias, sensibilizar para a manutenção. E depois também temos um problema, penso que concordarás, que é o Fundo Comum de Reserva em prédios pequenos que nós não temos a dimensão de outros países, como por exemplo no Brasil, onde há prédios com edifícios com 1000 frações. Nós aqui ter 30, 40, 50 frações já é um prédio bom, já é um prédio grande. E quando estamos a falar em prédios pequenos, os orçamentos de despesas correntes são relativamente baixos, o que significa que, sendo a percentagem de Fundo Comum de Reserva de 10%, pouco resolve
a médio, até a longo prazo, para a realização de obras. Eu dou sempre este exemplo, um orçamento de 5 mil euros ano, num condomínio pequeno, são 500 euros de fundo comum de reserva. Ao fim de 10 anos tem 5 mil. Portanto, não vai fazer nada em termos de manutenção preventiva. Se pintar um prédio não se pinta por 5 mil euros, por pequeno que seja. Portanto, havia uma necessidade, digo eu, é a minha opinião, de ter um fundo de reserva indexado ao orçamento, mas de uma forma, eu não digo até mais violenta, porque isto não é violento, porque isto é para o benefício do próprio condómino, mas que obrigasse a um valor maior. Além disso, não sei se é a tua experiência, mas além disso também temos alguns condomínios que nem querem constituir o fundo comum de reserva, sim, apesar de ser obrigatório. Porque a questão é sempre esta, porque é económica. Há uma parte ali, assim, uma componente económica, que as pessoas têm ali assim como muito urgente, sem ponderarem, sem colocarem assim na balança quais são os outros interesses que estão ali em causa, e de facto a proteção do património é um valor que importava trabalhar muito nisto, e trabalhar nisto também era esclarecer, falar, mostrar as importâncias de quais é que são as vantagens da manutenção preventiva. Isso toca numa coisa que é a comunicação com os condóminos. O administrador hoje tem que ter uma capacidade de comunicação com os condóminos muito grande, porque os condóminos estão cada vez mais exigentes no sentido de quererem uma resposta rápida. E não havendo a comunicação, estamos a criar um polo de conflito entre administrador e condóminos que mina a relação de confiança que deve existir, não é? É mais uma das competências, e por isso é que é importante a formação, porque também se pode formar, também é possível aprender, também é possível a trabalhar a parte relacional. E o administrador tem uma componente que é absolutamente essencial, que é esta, é da comunicação, da forma como se expõe os problemas, da forma como se elucidam os condóminos, da forma como se esclarece, da forma como se gerem os conflitos, porque há sempre, um condomínio tem muito na base este conflito, porque há interesses conflituantes, quer dizer, se há uma atividade económica que é exercida no condomínio, claro que vai conflituar com outro interesse, como por exemplo com o descanso. Saber gerir estes conflitos, e são muitos os conflitos, não é? Sempre que há, são muitos, e é importante ter também esta componente, que tem que ser uma componente técnica, a capacidade de comunicar, porque de facto cada vez mais há maior exigência dos condóminos em exigir das administrações é que assim um poder de comunicação maior. Mas não haverá um pouco a ideia da parte de uma parte dos nossos colegas, das administradoras, dos administradores profissionais de condomínios, que sabem o essencial, que gerem bem a sua empresa está a progredir, todos os anos vai aumentando o número de condomínios e por isso, porque a formação? Nós sabemos, ambos até somos também advogados, que a formação profissional é obrigatória. Mas eu até digo, muito mais do que esta obrigatoriedade da formação profissional, deveria haver a sensibilidade da parte do empresário, da parte de quem monta uma empresa de administração de condomínios, de obter formação, porque a atividade é multidisciplinar. Não sei se acontece contigo, mas quantas vezes eu tenho já mais de 3 dezenas de anos desta atividade, eu não digo diariamente, mas quantas vezes sou confrontado com questões novas que eu próprio não sei responder, fico na dúvida. Então é isto. Por isso a informação é importante, mas a formação para mim é a base essencial para dar credibilidade ao setor. As empresas, quanto mais formação têm, melhor serviço prestarão e mais contribuirão para a credibilidade do setor. Porque depois na prática primeiro é importante sublinhar um aspecto. A administração de condomínios é uma atividade exigente do ponto de vista das ocorrências, do ponto de vista da solicitação que é pedida à administração e, portanto, é fácil, de repente, esquecer-se esta parte, porque quem se deixa ali atolar um bocadinho com os problemas do dia-a-dia, aquela parte vai ser um aspecto que as pessoas vão tender a puxar para o lado porque querem apagar fogos.
o papel da administração, quer dizer, não é propriamente apagar fogos, porque apagar fogos é uma situação mais de urgência. Portanto, quando temos a capacidade de nos autorregulamentarmos e dizer assim, não, eu tenho que dedicar aqui uma parte do meu tempo para a formação, de certeza absoluta que à frente vai colher esses frutos, porque a formação é absolutamente essencial. Até porque eu tenho um pouco também esta noção que a formação não deveria ser exclusivamente na área operacional da administração, deveria ser formação também para o empresário. Eu digo também muitas vezes isto, que é, nós empresários da administração de condomínios fazemos dezenas ou centenas de orçamentos por ano, dependendo do número de condomínios que cada um de nós tem. Mas pelo menos um por ano para cada condomínio temos que fazer. E eu questiono, quantas empresas é que do nosso setor de atividade é que fazem um orçamento para a sua própria empresa? Se calhar uma percentagem muito pequena. Por isso era necessário também formação na área da gestão de empresas, na área empresarial, até no direito laboral, nas questões laborais. E tocas um aspecto importante, porquê? Porque esse é o papel da APEGAC, essencial. Porquê? Porque os empresários podem ou correm mais um risco de se absorverem nos problemas e não estarem tão alertados para isto. Portanto, ter uma associação que promova a formação é absolutamente essencial. É absolutamente essencial, porque os empresários, eu tenho a certeza que depois de se bater este assunto, todos hão de concordar que a formação é essencial. Na prática, depois acabam por esquecer um bocadinho. É preciso ter alguém que ajude aqui e a APEGAC, que nisso tem feito um trabalho também extraordinário, de promover a formação. E, portanto, eu acho que é uma área que tem que... um trabalho já foi feito, mas cada vez mais tem que se promover a formação, porque a administração engloba aqui assim várias áreas, quer a parte jurídica, quer a parte dos seguros, quer a própria parte laboral, também é importantíssima a parte laboral, porque movimenta já muitos funcionários, e, portanto, é importante também a parte laboral, é importante a parte técnica, de quando é para fazer reparações, a formação em todos os níveis, e depois as decisões têm que ser decisões mais rápidas, mais do dia-a-dia, e a formação a longo prazo vai certamente ajudar a entrar nos resultados. E, portanto, eu tenho a certeza que os empresários, que depois de pensar, quando pensam nisto, temem que é certo. Lá está, quando é para fazer o orçamento, nessa parte, se não tiver algo a dizer, atenção que isto é importantíssimo. Esse aspecto se não vier para cima da mesa, esse aspecto vai ficar ali debaixo dos papéis. Esquecido, não é? Vai ficar esquecido. Qual era o conselho? Duas questões. Uma, qual o conselho que davas às empresas de administração de condomínios, principalmente a quem está a iniciar a atividade? O que é que lhes aconselhas? E o outro é quais os conselhos que dás à APEGAC? Quais as sugestões que dás à APEGAC? Olha, primeiro, é um conselho que é para os dois, é dos dois lados, bate um lado e do outro. Primeiro, as empresas, as vantagens das empresas terem uma associação que as represente, uma associação que seja a voz dessas empresas. E, por outro lado, é exatamente o mesmo conselho é para a APEGAC. Esforçar o tanto quanto possível para agregar este setor, para ser cada vez mais representativa deste setor e, portanto, ganhar músculo, e a única forma que a APEGAC tem de ganhar músculo é ganhar empresas que se agreguem à APEGAC, para que, de facto, a APEGAC possa ser, de facto, cada vez mais a voz comum, que fosse assim a casa comum de todas estas empresas, porque a representatividade, estas iniciativas são absolutamente essenciais, porque primeiro colocam-nos, hoje já tive a oportunidade de conhecer também mais pessoas ligadas, é importante nós conhecermos, fazermos aqui assim também este intercâmbio é absolutamente essencial, portanto para a APEGAC é crescer em número, portanto promover porque é importante, e para as empresas é o sentido exatamente contrário, agregarem-se, porque juntos eu acho que conseguimos dar aqui assim um bocadinho a atribuição de valor, de valorizar para que
a principal tarefa da APH que eu acho que ela tem é valorizar este setor, Sem torná-lo mais valioso. E juntos somos mais fortes. Não é? E juntos somos mais fortes, claro que sim, sempre foi e Eduardo, sempre pode ser. muito obrigado por esta partilha, muito obrigado por este momento e foi uma experiência interessante. Vamos de certeza falar no futuro sobre a nossa atividade, sobre a administração de condomínios, que é uma paixão de ambos e por isso encontrar-nos-emos. Muito obrigado. O gosto foi todo meu. Um abraço. Obrigado.